sempre nos pede a espiritualidade, os amigos espirituais que aqui se encontram. É chegado o momento que todos nós que estamos aqui abrigados sob esta tenda de amor, de dedicação, de esclarecimento, de auxílio, de Padre Pio, com sua dedicação infinita, nesta casa, chegado o momento que cada um de nós deve tomar ainda mais consciência da responsabilidade que temos para que tudo que aqui se planeja e tudo que aqui se realiza, em termos de auxílio, de ajuda, de cura, de transformações espirituais, muitas vezes, ao dizer na maior parte delas, na quase totalidade, ignorados esses fatos por nós, essas transformações, essas curas, essa luz que se acende, tem em nós, em cada um de nós, um responsável, também um agente. Nenhum de nós, por mais que se pense, é um receptor passivo. Todos somos capazes de participar, porque vivemos num mar de vida, onde as infinitas dimensões que se desdobram, desde a fonte incognoscível, de onde o Eterno e o Altíssimo se manifesta, até os porões da consciência abaixo da natureza humana, tudo é esse mar de vida. E cada um de nós, ainda que desconheça, ainda que não perceba, esse mar de consciência é um agente, um ator vivo, emanando a cada micro-unidade de tempo pensamentos, sentimentos. Somos uma usina gerando forças conscientes e inconscientes, em permanente intercâmbio com a vida como um todo. Somos todos, pois, deuses adormecidos. Quando nos reunimos com o intuito de buscar, abrindo os canais da consciência e do coração, encontrar o sopro do mais alto, é importante experimentemos, por nossa parte, estreitar as forças da alma, conjugar o verbo amar no silêncio da nossa oração, permitir que a natureza divina execute a sua obra a partir da nossa fé, ainda que nos julguemos incapazes, ainda que nos julguemos pequeninos, pois isto é uma ilusão. Nós vamos agora continuar os nossos trabalhos, porque eles já se iniciaram há muito. Na verdade, eles não se interrompem, mas em conjunto podemos ir muito mais além do que imaginamos. Em humildade, em confiança, em alegria, em paz. Façamos isso hoje mais uma vez. Vamos permitir que esse mar de vida, onde estua a luz eterna, sempre viva e sempre nova, nos tome por inteiro, nos momentos em que vamos estar juntos, para que ao sairmos daqui tenhamos um pouco mais claro que é possível.
possível viver em Deus. Na verdade, esse é o nosso destino. Essa é a nossa meta. Que a luz divina e as bênçãos do Altíssimo vivam em nós, daqui se espalhem, onde seja necessário e onde vá o voo do nosso coração, do nosso amor. Que a paz seja conosco. Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa. É mais um momento de hoje, especialmente quem está de primeira vez aqui. Especialmente muito. Hoje tem. Quanto nossa amada Teresinha, Teresa de Lisieux, e também por uma não coincidência das nossas segundas-feiras, né, que se sucedem nos trazendo oportunidades de temas que são importantes, importantíssimos para a nossa vida, para a nossa vivência, para a construção do nosso templo espiritual, do nosso motor espiritual, usando uma expressão que Lahiri Mahasaya atribuiu a um seu, não discípulo direto, mas ele sabia bem para que iria para Paramahansa Yogananda. Ele disse ao pai de Paramahansa Yogananda uma vez que Paramahansa seria um motor espiritual a carregar as almas com ele em direção à divindade. Para que a gente construa isso, é importantíssimo que nós saibamos lidar com essa presença. Esses dois personagens que a gente vai falar hoje aqui têm esse aspecto em comum. Não só o dia 30 de setembro os reúne, né? 30 de setembro, como disse a Rose, data de nascimento de Lahiri, conhecido como a grande mente, a mente ampla, Mahachaya, e o dia em que Teresa se despede da vida física e vai ao mundo infinito. A junção dessas duas datas nos permite que a gente trace alguns paralelos, eu acho, fundamentais para esse nosso caminho, esse nosso aprendizado, principalmente nos dias de hoje. Até porque isso tem um significado. Eu vou repetir algumas coisas que eu tenho falado nas outras segundas-feiras. E nós podemos ver isso hoje só com essa visão mais ampla, telescópica, panorâmica, da distância no tempo, no espaço e na abertura da mente. Porque se nós estamos num lugar em que nós podemos examinar um santo católico e um santo hindu ao mesmo tempo, sem termos pruridos de que estamos ferindo este ou aquele conceito religioso, ou esta ou aquela tradição, fica mais fácil da gente entender. E no caso dos dois, eu espero conseguir passar isso para vocês, é impressionante a forma como isso fica evidente. Isso se traduz para cada um de nós em aspectos altamente práticos. Também espero que isso fique claro no final da nossa conversa de hoje. Nós repetimos aqui ao longo das segundas-feiras, vou dar só uma, para quem certamente não estava conosco na última segunda-feira, esse século XIX, olhado nesta visão panorâmica e que não se prende, melhor dizendo, a tradições religiosas fechadas, como é o caso da casa aqui de Padre Pio. Segunda-feira passada nós falávamos de um santo que era Padre Pio, que vinha dentro da Igreja Católica mostrar a possibilidade da comunicação com o mundo infinito, que na linguagem espírita a gente chamaria de mediunidade, de uma forma explosiva. Mas o século XIX, a gente repetia também, reservava uma série de eventos
e uma série de vindas ao mundo de espíritos de natureza superior em todos os recantos, em todas as tradições religiosas. A gente exemplificou aqui Baha'u'llah, dentro inclusive do islamismo. A gente nunca fala muito de islamismo, mas Baha'u'llah, o islamismo é um exemplo disso. A gente tem todo o trabalho de Kardec, a gente tem o trabalho de todos aqueles que encarnaram dentro da tradição védica hindu. Vamos falar de Lahiri Mahachai, mas Sri Ramakrishna Paramahansa, Sri Swami Vivekananda, todos no século XIX. E a Igreja Católica, que podia se parecer, imagine o seguinte, eu gosto de usar uma expressão, porque muitas vezes quando a gente se prende ainda aos particularismos de religião ou de tradição, nós somos isto, esses ismos, né? Eu sou espírita, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo. Às vezes a gente esquece dessa amplitude que a vida é, da beleza que quando a gente percebe essa amplitude a gente ganha. Muitos espíritas às vezes ficam, né, tomam essa ideia de que quando o Espiritismo veio, estabeleceu-se uma divisão, um divisor de águas, o Espiritismo é a terceira revelação, e aí daí para cá não se levam em conta as coisas que acontecem ao redor. O mundo continua existindo, a espiritualidade continua existindo em todos os recantos. O judaísmo, enfim, a Kabbalah ganhou força a partir do Rav Ashlag, de outros trabalhadores como os Lubavitcher. E a gente vai enfileirar, onde a gente procurar, a gente vai encontrar sopro de renovação. E a Igreja Católica, que poderia no primeiro momento parecer relegada a um segundo plano, né, por força do surgimento do Espiritismo na cultura ocidental, ao contrário, mostra, se quando a gente olha nesse ângulo que a gente está trabalhando aqui, como foi ampla a assistência do mundo espiritual ao catolicismo. Talvez os católicos, por serem tão arraigados à tradição, não tenham percebido isso com clareza. Nós falamos de Padre Pio semana passada. Mas, em 1830, Catherine Labouré já tinha presenciado um fenômeno de integração com Maria em Paris, e depois se repete em Lourdes. No ano de lançamento do Livro dos Espíritos, 1857, no mesmo mês, Maria está aparecendo a Bernadette Soubirous em Lourdes. Não há uma contraposição entre essas duas coisas, principalmente visto como a gente está vendo desse ano. Padre Pio vai encarnar em 1887, como a gente sabe. E a Igreja Católica recebe missionários que a gente hoje, olhando com essa visão desguarnecida de qualquer preconceito, percebe o quão grandes eram esses trabalhos. Vai, então, em 1873, um pouquinho antes, 87 está antes, tá? Aqui, o espaço que apareceu é aqui. Chega ao mundo um espírito que vai ganhar o nome de Teresa, ou Thérèse. E em 1828, na Índia, nos arredores de Benares, encarna um outro espírito que vai ganhar o nome de Lahiri. Esses dois espíritos vão ter uma missão gigantesca e a gente hoje, certamente, se Deus quer, e Ele quer, vamos encontrar paralelos na proposta de abordagem da espiritualidade, de vivência da espiritualidade como poder transformador entre os dois. Eu acho que seja justo que a gente fale um pouco de biografia, mas o mais importante é que a gente trace paralelos sobre esse modus vivendi, esse modus de percepção e o modus operandi, a forma de agir dessas duas entidades, porque assim foi a sua missão no mundo e foi muito bem, perfeitamente cumprida pelos dois, dentro dos ambientes em que eles estavam. Isso é importante para que a gente assinale certas diferenças que às vezes chocam, para mostrar como hoje, continuo repetindo isso, estamos numa época privilegiada, porque nós temos a condição de, olhando desta forma, discernir os processos espirituais, sem nos deixar levar prisioneiros por tradições obrigatórias que muitas vezes confundem mais do que libertam. Muito bem, vamos começar com o mais velho, Lahiri. Quem leu o livro Autobiografia de um Yogi, de Paramahansa Yogananda,
toma conhecimento de uma boa parte da biografia desse grande espírito que fica conhecido então como Lahiri Mahachari, aquele da mente ampla, da grande mente, da mente cósmica. Mas muitos não podem não saber que Lahiri, Paramahansa Yogananda nos transmite essa realidade espiritual, esse poder que emana desse espírito crístico. Ele, inclusive, no capítulo, ele chama um Cristo, no sentido que a gente dá aqui, aquele que encontra esse eu sou, essa natureza divina que o Joel Goldsmith relata no texto lido pelo Otto. Esse Cristo hindu, no sentido de aquele que realiza a consciência crística, que viveu uma vida e faz saltar em relação a toda a tradição espiritual hindu conhecida até então e que depois continua sendo conhecida ou entendida por nós. Lahiri Mahachari é uma pessoa que, quando nasce na família, demonstra já desde cedo, assim, eu dei um stop aqui, Paramahansa trouxe as notícias, mas ele é conhecido por ser o guru de centenas, de milhares de pessoas. Então há tradições à sua volta que até transcendem as informações que nosso Paramahansa-ji nos traz. Ele, quando nasce, foi uma criança diferenciada. Tinha arroubos de espiritualidade, conta-se que ele, ainda com uma idade pequena, gostava de meditar enterrado na areia até o pescoço. Eu não recomendo essa técnica, principalmente para o Rio de Janeiro. Mas, enfim, esse é um fato. E Lahiri cresce. E aí é um ponto fundamental de diferença entre a sua vida, isto para nós é fundamental, e o Paramahansa Yogananda marca muito esse ponto, a diferença entre ele e a tradição espiritual hindu. Lahiri Mahachari se torna uma pessoa comum. É uma pessoa extremamente educada, ele tinha aprendido sânscrito, inglês, falava hindi, falava outras línguas, falava árabe. E com essa educação ele se direciona a um emprego público como contador barra economista, na Companhia de Estradas de Ferro. E traça a sua vida ali, tendo uma vida espiritual, dono de casa, casado, casa-se dentro das tradições da sua pátria, tem 5 filhos, 2 homens e 3 mulheres. E vai levando a sua vida como uma pessoa comum, proprietário de uma casa, dono de bens, chefe de família, e vai levando, e o seu trabalho como funcionário público de uma ferrovia o posicionava em várias cidades, até que um dia o posicionou numa cidade chamada Raniket, que é nos sopés do Himalaia. E ele estava levando bem a sua vida, era uma pessoa extremamente boa de coração, fazia lá era brahmin. Isso é importante. O que é um brahmin ou um brahmo? A Índia tem ainda hoje o sistema de castas, quem viu aquela novela lá, isso existe até hoje. Naquela época isso era mais rigoroso ainda. Quem era um brahmin da casta superior, acima da casta, por exemplo, de Yogananda, os kshatriyas, que são os guerreiros, era aquele vinculado às castas sacerdotais, por origem de nascimento. Enfim, e tinha os privilégios que essa casta concedia. Mas era uma pessoa extremamente voltada ao outro, tinha uma vida e tinha lá as suas práticas religiosas, mas nesta cidade de Raniket, que era à beira do Himalaia, o ambiente era lindo, a natureza maravilhosa, e ele gostava de fazer os seus passeios, as suas meditações, os seus devaneios. Um dia, andando por ali, subindo aqui uma montanha ali, uma montanha aqui, ele ouve uma voz chamando: Lahiri, 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 Lahiri. Quem está me chamando? Ele vai subindo, entra numa gruta aqui, uma gruta ali, e vê um jovem extremamente belo, uma figura impressionante, apenas com uma tanga, vestida à beira da cintura, um manto, um bastão, dizendo: finalmente você veio. Mas eu vim como? Eu trouxe você aqui. Quem é você? Eu sou Babaji. Ele trava o encontro então com aquele que é conhecido como o grande guru em permanente estado de presença no mundo, seja em forma física, em forma astral materializada, ou em outros planos, que nós todos
agora depois do Paramahansa Yogananda, conhecemos melhor como Mahavatar Babaji. Babaji o chama e diz: você é meu amado do coração, e eu estava esperando, porque nessa vida você tem uma grande missão. Eu preciso te fazer saber dela hoje. E ele diz: mas hoje, e como? Não, venha, você vai vir, e ele leva uma gruta, faz com que ele se purifique, né? Realiza umas práticas com ele de meditação e o inicia, dizendo: você, a partir de hoje você tem uma grande missão, que é fazer renascer a tradição da Kriya Yoga, que é um método de elevação espiritual que foi trazido em primeiro momento por Bhagavan Krishna e apresentado a Arjuna. E este método foi deixado de lado por outras tradições e foi esquecido. E é um método muito simples, e você será o meu emissário para que, dentro dos planos da espiritualidade superior, isso seja levado ao mundo, inclusive ao Ocidente. Porque nós sabemos que há no Ocidente muitas almas sequiosas de um contato direto com o divino. Aí a Márcia fica meio assim, sabe, mas não sabe, sente, mas não sente. Ele diz: olha só, você não acreditou, mas tudo bem. Você volta para sua casa, volta aqui amanhã que nós vamos. Quando ele chega, ele é recebido por um discípulo, não mais pelo Babaji. E assim: olha, o Mahavatar Babaji está condenando você, que você vai ter que fazer uns rituais, mas nós vamos a um lugar que você precisa queimar o seu último link, a sua última ligação de desejo com o mundo físico de outras encarnações. A hora que ele chega, ele vê um palácio completamente materializado, com as paredes de filigrana dourada, iluminado, pedra preciosa por tudo quanto é lado. Ele se deslumbra com aquilo, é convidado a entrar, entra no palácio, os salões enormes, e diz: mas que isso? Isso tudo aqui, para que você desfrute, é seu, é um desejo que você sempre teve de viver num palácio como esse, e para que você se liberte, Mahavatar Babaji materializou este palácio agora aqui, e vai mantê-lo materializado por esta noite, que você vai se submeter a vários rituais de limpeza, banhos, meditações, para que você possa ser iniciado em Kriya e possa seguir a missão que você vai seguir. E ele batia na parede, a parede estava ali, ele ia na pedra preciosa, a pedra preciosa estava ali. E os discípulos assim: não se espante, porque uma mente como a de Babaji, ou qualquer mente crística, isso não é um privilégio de Mahavatar Babaji, é um poder que nós todos trazemos dentro de nós. Uma mente como a dele pode sim manter com toda facilidade, pelo seu estado de consciência, que sabe que tudo é consciência, tudo vem do espírito, que é a matriz da consciência, ou é a própria consciência, manter materializado junto os átomos todos, e o palácio está aqui e vai ficar aqui por uma noite, até que você termine a sua limpeza ritual e a sua iniciação. E ele se deslumbra com tudo aquilo, cumpre os rituais, e na manhã seguinte ele dorme, e quando ele dorme ele está novamente sob o teto do céu, e nem sinal do palácio. Babaji volta, dá últimas instruções a ele e diz a ele assim: olha, aonde você estiver, eu estarei com você. Siga a sua vida como você leva. Você não vai modificar um dedo na sua rotina. Você continuar sendo chefe de família, continuar cuidando dos seus filhos, da sua mulher, para mostrar que é possível uma vida espiritual em paralelo a uma vida no mundo. Esse é o grande traço de diferença que começa a aparecer. Primeiro grande traço, em Babaji. Muito bem. Ele sai feliz da vida, desce, né? Vai mostrar por que ele tinha desaparecido, conta, né? E aí reúne os amigos em casa, porque também tinha vida social, e prurido dá, né, de contar, ele conta a sua experiência. E aí os caras, ninguém acredita, né? Mas Mahavatar Babaji prometeu que se eu chamasse, aonde chamasse, ele viria. Vocês estão desacreditando? Porque eu vou chamá-lo. Entra no quarto, começa a meditar e rezar, pedir o Babaji, vem aqui, eles não estão acreditando. Daqui a pouco o Babaji se materializa na frente dele assim: por que você me chamou? Não, eu estou com uns amigos aqui que eu chamei para jantar. Eu contei aquela história, não acreditaram nisso, assim. Para isso assim, começou bem. Olha aqui, Lahiri, eu estou vindo aqui, você me trouxe, para não te desacreditar ou desonrar, você chama os seus amigos que eles vão me ver. Mas a partir de hoje, já que você não soube usar
Você me chamará e eu ouvirei sempre que você realmente necessitar e tentar deslugar. Isso sou eu. Não vou chamar todas as vezes que você quiser. Então tá bom, pediu perdão, beija o pé. E os amigos vêm, tomam ele, Mahavatar Babaji pede um mingau de arroz, que é comum se usar na Índia, toma para mostrar que ele estava perfeitamente materializado. Inicia ali também, pede que ele inicie os amigos em Kriya, e Babaji sai para a sua vida, desculpa, Lahiri Mahashaya, e vai se fixar depois de um tempo na cidade de Varanasi, conhecida em português como Benares, uma casa de família simples, vivendo com o seu emprego, que seguiu até a sua aposentadoria. Naquela casa, naquela sala, que hoje virou, depois que o trouxe um mandira, um templo dedicado a ele, né, a sua presença, ele faz um trabalho espiritual gigantesco. Poucas vezes saiu, né, essa casa fica a uns 500 metros, mais ou menos, de um ghat de banho do Ganges. Então ele tinha um ritual, um respeito, como todo hindu de tradição que conhece os Vedas, como ele conhecia perfeitamente, respeita o Ganga ou o Ganges como um rio sagrado, né, nascido dos cabelos da mulher de Shiva, e que possui uma tradição, e Lahiri Mahashaya adorava isso, fazia, a única coisa que ele fazia então era um movimento, depois aposentado então mais ainda, de ir ao gato de banho e voltar. Há uma história fantástica, eu recomendo que leiam o livro Autobiografia de um Yogi. Uma dessas idas ao banho ele vê uma cena espiritual acontecer em que Mahavatar Babaji é convencido pela sua irmã Mataji a não abandonar a sua missão de trabalhar pelas almas, de salvá-las, de estar sempre perto daqueles que pedissem, porque ele tinha outras coisas a fazer. E Lahiri Mahashaya, desculpa, eu estou contando uma coisa que não é verdade. Lahiri Mahashaya vem presente em espírito aqui, isto é visto por Keshavananda, se eu não me engano, ou Mestre Mahashaya, que vê depois, nesse mesmo gato de banho onde ele estava, onde Lahiri vivia, ele aparecer em forma astral, e ele mata de convencerem a Mahavatar Baba de não abandonar o seu trabalho. E Baba se dá para convencer. Então esse gato de banho, a sua casa, era a sua vida. E foi assim até 30 de setembro de 1895. 26 de setembro. Hoje é o dia do nascimento. A memória é muito perto, né? Dia 26 foi o dia do Mahasamadhi. E até 26 de setembro de 1895 ele está ali na sua casa, apenas em aparência. Porque ali ele inicia em Kriya Yoga, sem exagero, milhares de pessoas. Inicia em Kriya Yoga milhares de pessoas de todas as castas, o que já era algo muito diverso da tradição. Inicia milhares de pessoas que não são necessariamente hindus. Inicia muçulmanos, inicia cristãos, inicia e tem discípulos numerosos de grande envergadura, como Sri Yukteswar, se tornando discípulo dele, depois será guru de Paramahansa Yogananda. Os pais de Paramahansa Yogananda também eram discípulos dele. A pessoa chegava e ele ficava ali sentado na sua sala, em meditação, ensinando as pessoas os Vedas, fazendo comentários e dizendo uma coisa muito clara, algumas coisas muito claras do seu ensinamento. Se a gente pode traduzir, você pode conhecer muito, você pode estudar muito, você pode se panturrar de erudição, mas se você não tiver a percepção direta da divindade, se você não mergulhar no mar divino, se você não fizer essa experiência, e a meditação de Kriya é uma das portas, sem questão, para que isto aconteça, muito pouco terá valido todo o seu esforço de erudição. Ele que era um conhecedor dos Vedas, ele que discutia muitas vezes com eruditos, porque também na tradição védica tem os eruditos que sabem muita coisa, que decoram todos os Vedas, sabem recitar, sabem discutir, sabem questionar, querelar, mas perderam a percepção do espírito. E Lahiri dizia,
Faça isto e experimente a porta de libertação. E essa meditação não precisa ser, transmitindo o que Mahavatar Babaji dizia, não precisa ser uma meditação que te tome tempo. Você pode ser alguém que tem a sua vida, você pode ter a sua família, você pode ter o seu trabalho. E o tempo de meditação, muitas vezes um tempo pequeno, terá um efeito enorme dentro da sua consciência espiritual. E ele fez esse trabalho toda a sua vida sem sair dali e sendo conhecido apenas por aquelas pessoas que iam, eram iniciadas por ele, eram e curas enormes. Né? E o Peterson relata uma cura, essa é bom que a gente assinale, de um discípulo. Havia vários, de várias idades, né? Estudantes, pessoas mais idosas. A casa dele era um ponto de romaria dessa busca espiritual e ele estava sempre pronto ali a dar o Darshan, ou a bênção, e dar a iniciação àqueles que realmente chegavam com o coração aberto. E ele transformava as almas. E houve o caso de um menino, um dos seus discípulos, que pega lá uma cólera e morre. E chega um outro discípulo e fica pedindo na fila ali para falar com ele, preocupado porque eu estava morto, e ele estava na boa, né? Tipo assim, não tem urgência comigo, viu? Mas tem urgência, né? Eu não sei o nome, agora não me foge. Está lá morto, está para morrer e está para morrer agora, o que eu faço? E aí ele diz assim, bom, você tem fé, você conhece Deus, você está com alguma dúvida? Não, mas ele está morto, olha, eu já fui lá, já voltei, ele já foi. Não, vai e volta lá, pega aqui um vidinho de óleo de rícino, chega lá, mesmo que ele estiver morto, você abre o lábio dele, despeja ali dentro, fecha, entra em meditação que você vai ver que as coisas vão acontecer. E o milagre acontece. O discípulo revive e esse discípulo volta beijando o pé dele assim, vem cá, eu não fiz nada. Mas o óleo de rícino também não fez nada. Eu só dei óleo de rícino para você para que você tirasse da sua frente o véu da ilusão de que havia impossibilidade deste fato acontecer. Já que você precisava de um vidro de óleo de rícino, eu te dei. Você direcionou a sua consciência da certeza ao óleo de rícino. Mas saiba que não há outra coisa senão o mar da presença divina. E é neste mar que você tem que viver. Está vivo? Ótimo, não tem problema. Não se esquece, ainda que voltou da vida agora, um dia vai ter que ir para o mundo astral. Então se preparem desde já, libertem-se desde já. Façam com que a vida do Espírito se reflita na sua vida, pelo método de cria, meditação e de amor o tempo inteiro. Ele era uma explosão de amor, de paciência, inclusive com sua mulher. Nada contra. Sócrates tinha uma mulher chamada Xântica, que às vezes me lembra quando eu leio as histórias das esposas de Maharishi. Ela, com uma grande dose de razão, preocupada com a vida, com a estabilidade, ficava dizendo, mas você não sai dessa sala, fica aí sentado recebendo e você não faz nada, largou tudo, né? Não trabalha, não vai mais nada, a gente precisa pagar a conta, né? E ele ali, um belo dia, e ela não reconhecia ele como guru. Ela conhecia o Lahiri Mahasaya, pai dos seus filhos, certamente o seu lado humano, de personalidade. Então, ele como guru, como mestre, não cola. Não rolava para ela. Anos e anos aqui em cima dessa história. Ele ali na placidez dele, recebendo os discípulos, você não faz nada, não faz nada, não faz conta. Ele assim, calma, você tem que para resolver. Então, um grande discípulo meu, já está me perturbando tanto, que houve autorização para que ele concedesse uma grande doação para nós vamos receber, e não haverá problemas mais materiais, nem para mim, nem para você, quando eu for embora. Você ficará bem, nossos filhos vão ficar tranquilos, sem nenhum problema, satisfeito. Não acreditou muito, mas logo depois se confirmou realmente essa doação. E nesse ponto ela deixa de perturbar a Lahiri, mas perturbava em outros. Até que um belo dia, ela deitada na sua cama, muito chateada com ele, por algum motivo, né?
entra e vai lá e reclama. Daqui a pouco ela vê uma luz explodir dentro do quarto, vê Larry em levitação sobre a sua cama, com os olhos de fogo, irradiando luz por todos os lados, e diz: mulher. É um momento em que você tem que perceber o estado de consciência que as pessoas têm que ficar. E você, nesse momento, não percebe, você está perdendo tempo. Acorda. Porque você não está tratando com o seu marido. Nesse momento, quem está aqui não é Larry. É a divindade que está em mim, que está em você, e você dorme. Levanta, deixa de ilusão. E ela, quando acorda e vê aquela luz, os anjos à volta dele, lembrando bem, ele cercado de anjos, de uma figura inesquecível. Quando ela acorda, ela sai chorando aos seus pés e pede para ser iniciada em cria, e aí se transforma numa também das suas discípulas. E o final de vida de Lahiri Maharaji tem alguma tranquilidade. Vivia mergulhado nesse mar, né? Também não tinha muita... diferente da gente. Mas é um bom exemplo. O dia do Mahasamadhi também é importante. Ele vinha anunciando aos seus discípulos que ele ia embora, até o dia que ele disse: olha, realmente agora chegou a hora, eu vou, vocês todos já estão preparados, não se esqueçam de tudo aquilo que eu transmiti em nome de Bhagavatar Bhavani, fiquem bem a hora chegada. E aí levanta simplesmente, faz esse movimento de yoga, gira 3 vezes sobre o seu corpo. Eu não vou fazer isso aqui, se eu fizer eu vou cair. E cai em Mahasamadhi, deixa o seu corpo sem nenhum sofrimento, sai conscientemente do corpo físico, se desprega desse mundo, deixando um perfume de santidade, no sentido de que tudo aquilo que ele fez e continua fazendo por todos nós, esse trabalho que vem através de Yoshino Peço, do trabalho de Sugananda, do trabalho da Selfie, e de outros trabalhos que se desenvolvem ao redor da sua figura crística. Bom, Teresa, a gente vai encontrar bastante paralelos, apesar de, no primeiro momento de análise, as coisas não parecerem tanto assim. Mas guardem que esse que nós estamos falando agora, que a gente invoca que a sua presença esteja conosco aqui, porque como todo espírito cósmico é perfeitamente capaz de se irradiar onde estiver, realizando todos os trabalhos que precisa realizar, que a gente dê a chance a ele de realizar. Recordem, guardem só de que ele sempre esteve, depois desse movimento de ser um homem comum, na sua casa, da sua casa para o gato de banho, do gato de banho para a sua casa, e ali ficou por não sei exatamente quantos anos, mas certamente mais de 15 anos. E dali, esse episódio que eu descrevi para vocês do Mahasamadhi deixa o seu corpo. Teresa nasce em 1873, nesse século XIX, que impulsiona a transformação espiritual do mundo. Na Igreja Católica, ou seja, no seio da catolicidade, uma família de classe média alta, em Alençon, na Normandia, que seu pai, um relojoeiro, né? Naquele tempo o relojoeiro era uma profissão importante, né? Famoso, que tinha toda uma vida empresarial, tem uma família, ele extremamente católico, extremamente religioso. Teresa nasce como uma filha, depois de 2 outras filhas mais velhas, e Louis Martin, seu pai, muito apegado a ela muito a ele. É uma criança que chega belíssima, cheia de vida e cheia, ela mesma vai descrever isso depois, cheia de não me toques e de coisas a querer e não querer, né? Por dizer assim, era aquela criança que não queria uma coisa, ela batia o pé, se jogava no chão, esperneava. A sua mãe vai embora quando ela tinha 4 anos, com câncer de mama. E o seu pai a amava e amava muito as suas irmãs, sozinho, né, viúvo,
percebe que naquela menina tinha algo de interessante. Para quem, é pena que a Rosa não está aqui, mas Teresa nasce dia 2 de janeiro de 1972. É aquela capricorniana, né, assim. O mapa astral dela mostra assim, uma coisa de tenacidade. E ela mesma conta que ela é uma pessoa cheia de não me toques e não me queres, e qualquer coisa que é desagradável, ela fazia um escândalo, ela ficava. Até que um dia ela teve doenças muito fortes. Com 15 dias ela teve uma gastroenterite que vai se embora. Com 9 anos ela tem uma doença séria. Pensava dela desencarnar e o pai traz uma imagem para a casa de Nossa Senhora das Vitórias. E ela olhar para essa imagem, ela vê a Virgem na imagem sorrindo para ela. E ela que estava completamente desenganada fica boa naquele mesmo instante. E ela passa a chamar essa Nossa Senhora depois de Nossa Senhora do Sorriso. Teresa desperta uma vocação de amor e de religiosidade, de querer ir para a vida religiosa muito cedo. E a sua irmã mais velha, que tinha tomado o lugar da sua mãe, Paulina, entra para o convento do Carmelo, já em Lisieux, onde eles tinham se mudado. E essa separação da mãe fere muito Teresa, que junta isso uma vocação e quer, porque quer ir para o Carmelo, mas com essa idade é impossível, né? Ela era muito criança, mas ela consegue a sua primeira vitória espiritual, que é bater firme no que ela queria. O pai tinha lá suas relações, ela consegue ser recebida numa peregrinação em Roma pelo Papa Leão XIII, e vai lá e diz: eu quero, e por que você quer? Por isso, por aquilo. E a sua, eu estou querendo deixar claro para vocês que se fosse uma pessoa não desperta, era mais talvez um capricho. Mas estava falando ali algo forte, uma presença. E é concedido para ela entrar no Carmelo, no mesmo onde a sua foi, com 15 anos, exatamente com 15, uma idade que não era, estava longe de ser normal, onde estava já sua irmã Paulina e sua outra irmã. Bom, se a gente imagina que Teresa vai deixar o mundo com 24 anos e se torna santa dentro do catolicismo que a gente conhece, que mistério está nessa figura? Isso eu acho que é o que vale a pena que a gente estude, porque depois que ela entra para o Carmelo, a vida dela se resume à vida carmelitana. Ela faz o noviciado, ela recebe o hábito, ela se transforma depois em coordenadora de noviças, mas muito perseguida ali dentro, ainda que tivesse uma irmã dentro do mesmo ambiente. Mas algo transcende dentro dela, algo passa. Como é que se explica que dos 15 aos 24 anos, uma jovem francesa do norte da França, num Carmelo, que não era nem de longe algo extremamente exposto, num século XIX, onde a gente não tinha nada em termos de comunicação parecido com o que a gente tem hoje, que você tem um fato que você conhece 2 segundos depois. As notícias chegavam de navio, né? Chegavam por mais, quer dizer, o telégrafo que estava ali ensaiando a sua... O que explica isso? Essa tecla que nós temos bater nos dois. E a importância do trabalho de Teresa está fundamentalmente nisso. Ela, na sua reclusão, lamentava profundamente que ela não pudesse fazer coisas pelas pessoas como ela gostaria de fazer. Ela queria ser missionária, ela queria sair pelo mundo ajudando as pessoas, convertendo, transformando corações, curando. Fisicamente ela não podia fazer e nem pôde fazer isso em nenhum momento da sua vida. Mas ela descobriu algo, e aí onde está o diferencial e o legado da nossa conhecida popularmente, não Teresa, mas Terezinha. O que é esse mistério, o que é esse tesouro? Que muito se assemelha, respeitando as diferenças de cultura, mas uma coisa somada hoje e outra para nós pode formar um conjunto superior de muita validade para cada um de nós. O que ela descobre? Ela descobre que dentro de cada um
ainda que não fosse possível que ela saísse em ações grandiosas como ela sonhava, e ela imaginava mesmo isso. Tanto que a vida de Teresa já havia fotografia, então você tem, não tem como adquirir o vídeo, mas tem muitas fotografias de Teresa. E tem umas impressionantes que dentro do Carmelo eles fazem a reprodução de Joana d'Arc e seu sacrifício. E ela representa Joana d'Arc. Ela escreve sobre isso, ela representa e ela... Ou seja, a percepção de Joana foi exatamente o oposto. Joana sai para fazer um trabalho grandioso. Ela tinha tudo isso dentro dela, fisicamente não parecia possível que se fizesse, não era. O que ela descobre? Que ainda que nesse silêncio, ainda que na reclusão física, ainda que na nulidade física, havia algo, um segredo que as pessoas estavam desprezando. O segredo que tinha 2 pilares. A Bíblia depois vem, nascendo ali para pegar esse embalo. Quais são os 2 pilares? Oração e amor. Ela começa a perceber dentro dela um mar de amor. E tudo que ela faz, ela diz, no momento em que eu percebi que eu me entregava como uma criança, ou como um brinquedo a Deus, esse abandono para uma criança em toda a confiança, uma criança pequena, ela, se você chegar, puser ela numa geladeira lá em cima e mandar ela se jogar nos seus braços, ela vai se jogar. Ela tem confiança absoluta que você vai segurar. Com o tempo a gente vai perdendo essa confiança nas coisas da vida, em tudo. Um grande exemplo prático dessa história de perder a confiança, eu dou esse exemplo, já falei até em mente, parece imbecilidade, mas interfere na nossa vida diária, que são os engarrafamentos de trânsito. É sério. Se vocês pararem para olhar, vocês vão ver o seguinte, como é que funciona a mobilidade no trânsito. Eu estou com o meu carro parado, o sinal abriu, vamos chamar assim, o sinal abriu o sinal. O primeiro carro vai mexer, se todo mundo tivesse confiança absoluta de que o processo seria harmônico, todos sairiam ao mesmo tempo. O que acontece? O primeiro sai, depois que saiu o outro que eu vi que saiu, aí começa a mexer comigo. Depois que o outro viu que eu saí antes, vai gerando um retardo. E esse retardo tem, e o professor que fala é a Universidade de Harvard, que fala isso. O problema da mobilidade é um problema da civilização, que influencia nas nossas vidas cada dia mais, e mostra que as evidências, mostra claramente que esses processos de engarrafamento surgem por esta inadaptação da mobilidade, quase sempre causado por, eu já estou me agindo antes por desconfiança. Teresa propõe a via inversa em relação ao divino. Confiança absoluta, como se nós fôssemos e somos crianças espirituais, pequenos brinquedos, movidos pelo amor, deixar com que esse amor transborde dentro de nós e amar a Deus como nada pudesse ser mais objeto do amor, porque ao amar a Deus eu consigo perceber o quanto é capaz a minha alma de amar a cada uma das outras criaturas. E aí ela descobre uma outra coisa, que é o que ela chama do caminho da infância espiritual, do pequeno caminho. Isto é fundamental. Esta é uma contribuição de um valor que poucos conseguem perceber. O que ela diz? Olha, nós estamos premidos pelas nossas... Ela é católica, então ela não tinha nem vamos chamar assim, o substrato de conhecimento, por exemplo, que o Espiritismo dava dos nossos passados, do karma, daquilo que a gente precisava romper. Para ela, a gente está premido pelo nosso pecado, pela nossa consciência que cai, mas como é que sai disso? O que ela percebeu? Foi dito ao longo dos séculos, que, mesmo no catolicismo, que é preciso um grande número de sacrifícios e de penitências para se sair. E ela disse, não, tem que haver um caminho mais curto. Tem que haver algo que nos permita entrar em contato com Deus. E, se o amor está presente, esse caminho mais curto tem que aparecer. Afinal de contas, eu olho para Deus e só percebo o amor quando eu entro em contato com Ele. Quando eu oro por alguém, eu só vejo o amor. E isso é um caminho
certamente capaz de cobrir a multidão dos pecados. Jesus havia falado isso. Isso tem que ser verdade. Não pode estar só escrito para ser algo bonito. Se ele diz que a oração é capaz de ser respondida, que tudo aquilo que a gente pede, a gente recebe, ela vai escrever isso depois, eu me surpreendi porque comecei a ver, se eu pedir uma graça, recebia muita. Se eu orava tudo que eu orasse, e por quem eu orasse, para que eu orasse, recebia a resposta. E ela se mobiliza, portanto, a mostrar que havia esse pequeno caminho, que era baseado apenas na confiança absoluta no Pai e na entrega. Isso era capaz de cobrir a multidão dos pecados. Ela não sabia que tinha um karma por trás, nem precisava saber. Essa é uma boa coisa para nós que acreditamos, espíritas ou não, que acreditamos em reencarnação, para entendermos que esse pequeno caminho é capaz de disparar grandes forças. É lógico que ela não tinha a técnica de meditação que Lahiri trazia como cria, mas hoje nós temos. Então, se a gente alia o pequeno caminho de Teresa a uma técnica de meditação que permite que nós possamos desbastar, né, o mármore lá do Otton para tirar a divindade de dentro da gente, fica mais fácil que esse pequeno caminho se expresse em resultado prático na nossa vida. A prova disso é que ela se transforma. Gente, ela não saiu do convento dela, vou repetir isso para vocês. Ela, quando desencarna, ela diz, eu vou, mas podem ter certeza que eu vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. Tanto que ela é da Igreja Católica, padroeira das missões, não tendo saído do seu Carmelo. A Igreja Católica que não aceita, né, a alma é uma coisa muito etérea. Olha, eu vou passar o meu céu fazendo bem sobre a terra. O espírito dela está presente o tempo inteiro em falanges enormes, ou mesmo ela com a sua ubiquidade, fazendo com que esse milagre do pequenino, né, do pequeno ato, da pequena ação, da contrição, da entrega a Deus, da infância espiritual, né? Ela não fez nada mais do que pegar o Evangelho e disse, agora Jesus falou, vem a mim os pequeninos, aquele que se fizer pequeno encontra o reino. Pedi e recebereis. Aquele que tem fé transporta uma montanha. Ela pegou isso aqui e falou assim, gente, tem que valer. Eu tive essa experiência de amor, por que as pessoas não podem ter? Então, as histórias de conversão da pequena Thérèse, ao longo dos seus 9 anos de Carmelo, e depois são inúmeras. Uma delas, enormemente, é trazida também pelo Paramahansa Yogananda. Vocês devem, quem leu a biografia de Jung, ter lido sobre uma outra Teresa, na Alemanha, Teresa Neumann, que recebia também estigmas e que ficava em transe toda sexta-feira. E nesse transe ela sangrava e falava em aramaico, fez descrições muito precisas do ambiente, inclusive eu acredito muito que essas descrições elas são historicamente precisas, e que tinha sido nascido paralítica e tinha sido curada por uma visão de Teresa de Lisieux, que apareceu a ela e que curou. Thomas Merton foi convertido por Teresa materializada perto dele, ele que era alguém justamente. E a gente vai enfileirar. Ou seja, mas aí, o que é essa coisa pequena? Como é que na prática essa história se traduz? Primeiro de tudo, esse abandono completo, ou seja, tirar o peso das coisas que, muitas vezes com aparência de verdade, com tradição, né, com experiências, com condicionamentos passados, podem nos influenciar, nos manter nessa inércia repetitiva, de não acreditar que as coisas sejam possíveis, porque a experiência passada foi assim. Teresa mostra a via inversa. Quando alguém se transforma numa criança espiritual, ela pode atingir a altura com pequenos movimentos e um caminho muito curto. E ela usava uma expressão que eu já falei aqui algumas vezes, né, para dar o exemplo disso. Na época dela já havia elevador, já era um avanço da medicina que era já era conhecido,
E ela dizia, esse caminho espiritual é como chegar a Deus de elevador. Até hoje a gente subia escadas, galgava montes. Hoje tem um elevador e o Paramahansa vai mais longe. Ele diz, o Kriya, que Mahira Mahashaya traz, é como um potente avião a jato, que te faz chegar a Deus sem ter de cruzar o oceano nos navios a vapor, demorando dias, às vezes meses, para chegar ao objetivo. Então, a junção dessas duas visões, da oração simplista, no sentido de simples demais, mas não sem poder, e da meditação trazida por Kriya, sem que isso nos leve a sair da vida, a nos isolar para o mosteiro, necessariamente, e a visão dela mostrando que o poder de uma alma em estado de consciência crítica é capaz de mover montanhas, mesmo que ela não mexa-se fisicamente dali para lugar nenhum. Hoje não, liberta, ela faz de tudo. Enfim, a chuva de rosas que ela disse que faria cair sobre o mundo, para quem é católico já fez as novenas de Santa Teresinha, né? Essa chuva de rosas é uma coisa real, é verdade. E tem uma coisa interessante, bem interessante, para provar que Teresa estava com a razão. Nesse século XIX, os pequenos atos são capazes de fazer coisas com grandes efeitos, ou nós precisamos de mover montanhas à força. Só para que vocês, em 1970 e poucos, 76, um meteorologista americano trabalhava com os primeiros computadores de grande porte, né, que hoje um PC qualquer tem mais capacidade de processamento. E trabalhava para tentar fazer o que a gente hoje vê ser mais preciso, que é a previsão climática. Esse meteorologista trabalhava com programas que tentavam reproduzir modelos climáticos a fim de se prever, a partir do conhecimento de dados meteorológicos, de estações que captavam umidade, posição do vento, nuvens e tal, prever o clima. Hoje a gente consegue, com uma certa precisão, né, 5 dias, 6 dias, né, a nossa meteorologia não é mais aquela coisa, né, de saber o que vai chover, no dia seguinte a gente sabe que vai fazer sol. Era mais ou menos assim. Hoje não é. Mas esse cara estava olhando o seu computador e ele tinha lançado uma base de dados, um algoritmo lá para trabalhar, e o computador, como era muito veloz, demorava a noite inteira para processar. Ele foi tomar um café, foi conversar e resolveu voltar para ver. E assim, só para te dizer, ele esperava uma curva mais ou menos assim. Quando ele chegou lá, a curva fazia isso. Eu errei aonde? E o que eu fiz? Ao olhar e reanalisar toda a sua prática, ele percebeu que o que ele tinha feito de erro tinha sido apenas acrescentar 2 casas decimais a um determinado padrão de medição de temperatura a mais do que ele, na verdade, tinha previsto. Ao colocar essas 2 casas decimais, o resultado que ele achava que ia ser isto abriu a uma distância altamente considerável. E aí surgiu e ficou primeiramente conhecido como a teoria do caos, e depois foi transportada para o que nós conhecemos pela teoria da complexidade, e que hoje é consagrado de nós percebermos que, tanto que tem um aforismo que é repetido incessantemente por aí, inclusive aqui. Pequenas alterações em sistemas complexos são capazes de gerar grandes efeitos. O que é isso senão o que Teresa propõe espiritualmente para nós? Seja pequeno, faça o caminho curto e você se surpreenderá com a resposta do divino. O aforismo que eu falei é aquele que vocês devem ter ouvido, que um bater de asas de uma borboleta no Rio de Janeiro é capaz de causar um furacão em Pequim. Porque ela mexe no ar, né? Aquele ar se altera, ele vai para outro, para outro. Lá em Pequim apareceu um furacão. Então nós temos um poder absoluto dentro de nós que a gente despreza ou usa errado. Como é que usa errado? Às vezes deixando os pensamentos negativos nos invadirem, nos prendendo aos condicionamentos que nós trazemos de que o passado deve sempre predominar e a experiência passada deve predominar sobre o presente.
Teresa propõe o inverso, e Lahiri Mahashaya também. Cada um nos dando, na sua visão, a percepção. Lahiri Mahashaya, dentro de uma cultura hindu védica, onde a meditação era extremamente presente e o poder era reconhecido, mostra como a técnica de Kriya pode libertar uma alma. E diz que uma meditação, às vezes pequena, pode fazer isso. Não precisa ficar 10 dias sentado em transe meditando. São técnicas e práticas diárias, às vezes simples. O importante é a sua conexão, é a sua percepção do divino, é a sua experiência. Teresa fala a mesma coisa, usando o amor como instrumento para nos catapultar. Pode completar. Fala lá, Rose. Que você falou das correlações dos dois, né? E eu acho que o que me chamou mais atenção foi o exercício do poder da escolha por Deus, que cada um fez. No momento que o Bhagavad deu o palácio para ele deu para ele também o poder da escolha, do desapego, né, dos poderes materiais. E ele desapegou em um dia. Só precisou de um dia. Ele poderia precisar de muito mais. Aqueles palácios, um tempinho aí, deixa eu aproveitar. Ele desapegou em um dia. E você falou de Teresa como... Ela era muito chiliquenta, melindrada, né? E aquilo mexia muito com ela também. Ela sofria por ser ela assim. Sofria por ser assim. E com 8 anos, ela decide que não vai mais ser assim. Isso. Porque aquilo era absurdo, né? Porque ela afetava a vida das pessoas em volta dela. Então ela decide que ela vai ser diferente. E essa decisão que ajudou ela no convento, que, como você falou, ela era muito humilhada. E aí ela decide divertir aquelas pessoas, escrevendo as peças de recreação, atuando, né? Ela que promoveu o teatro, as brincadeiras, tudo em termos de diversão, ela que fazia. Ela era profundamente alegre, deixa eu olhar as fotos dela. E para alegrar as pessoas que humilhavam ela. Porque ela percebia que as pessoas eram assim por uma má conformidade com a vida, uma negatividade com a vida. Então elas precisavam mudar. Né? E ela decidiu ajudar essas pessoas a mudar. Quer dizer, é uma questão de escolha. Você escolhe se usa a cria, né? Se você acaba com o karma de 1 ano em uma atividade de cria, você que escolhe. Obrigado, Luiz. Oi? Aliás, tem gente sempre lá embaixo. Então... Aliás, a santidade eu vejo como nada mais do que isso. A possibilidade de escolher a ponto de ser reconhecido pela força. Por isso a necessidade de promoção de milagres. Ok. Agora é a minha vez de brincar aqui com isso. Mas, na verdade, esse é um caminho que está à disposição agora para a gente, não precisa muito tempo. O bom da história é que nenhuma preparação longa, nenhuma iniciação, nenhuma hierarquia iniciática hoje são mais necessárias para a gente ir dentro desse caminho. Estão à nossa disposição em absoluta liberdade. O fundamento de ter surgido da Casa de Padre Pio foi que a gente pudesse saber disso, perceber disso, ter a liberdade de escolher, até porque todos os caminhos são capazes de nos levar, desde que aquele seja o caminho que a gente escolhe e que tem uma afinidade profunda com a nossa alma. Quer dizer, ela praticou o Ho'oponopono sem saber que ela praticava, e transformou as pessoas. Não se chama Ho'oponopono, ou se chama o pequeno caminho da infância espiritual, permanente amor com tudo, pouco importa. O que importa é que a gente prove a potência dessa realidade, que é a potência do Espírito que está em nós. Para terminar, eu tirei daqui, a gente tem 5 minutos, eu levo 2. Esse relógio está 5 minutos adiantado, são 9h14, 19. Quem confirma? Confirma. Então, 10 minutos, não dá tempo. Eu puxei o Zohar, porque nós também temos falado aqui de tempos favoráveis. E nós estamos ainda num tempo favorável
E eu queria só lembrar, ou relembrar, para aqueles também que quiserem, o Zohar, que é o livro sagrado, no sentido não é um livro sagrado religiosamente falando, é sagrado pelo seu conteúdo de ensinamentos, também fala absolutamente a mesma coisa do que nós vemos hoje aqui. Se volta a estudar a Torá, se estuda a primeira porção, a primeira parashá, que é do Gênesis, o livro do Gênesis, que em hebraico é o livro do começo, Bereshit, o início. Por que eu estou dizendo isso? Ele conta a criação. E a tradição que o Zohar nos revela é que nos segredos da Torá, como código extremamente bem estruturado em termos cósmicos, como todos os livros de tradição, existem pontas vibratórias, no primeiro, não vistas à primeira análise. E estudando Bereshit, existe uma de grande valia para nós. Tempo favorável é o quê? Estamos em ponto de recomeço. Se estamos em ponto de recomeço, por que não experimentarmos a pequena via, a infância espiritual? Por que não experimentarmos uma técnica meditativa? A cria, como a Rose falou, visitem a Self, né, no dia de comemoração do Mahir Mahashai. A Self propõe e traz a condição da gente poder aprender isto com lições que são bem estruturadas. Há outras escolas também, muito boas, de espiritualidade, que falam de meditação. Aqui na casa, a gente abraça todas elas. Mas aqui existe uma coisa muito interessante. No início do Gênesis diz lá, no princípio Deus criou o céu e a terra, e começa aquela descrição que a gente conhece. Em hebraico, o código que fica por baixo, vibratoriamente das letras hebraicas, se diz que as palavras em hebraico, desde a primeira menção a Deus, que em hebraico se menciona Elohim, até a segunda menção de Elohim, essas palavras e essas letras nos trazem o escudo que se chama os 3 atributos da misericórdia divina. 3 é um número que para muitos é um número de azar, porque a espiritualidade inferior gosta de trabalhar nossa mente e nos afasta das coisas boas, instigando às vezes a gente pensar o contrário. O Zagallo estava certo quando ele usava o 13 como número de sorte, porque esse 13 não tem nada de ruim. As sextas-feiras 13, que se criou até essa bobajada toda aí de filmes, universo. E na tradição espiritual hebraica, e mais ainda, na tradição espiritual cristã, o número 3 aparece como número de poder. Não é à toa que Maria aparece aos pastores em 13 de maio. Depois em 13 de outros 6 meses seguidos. Portanto, essas palavras de Elohim até Elohim, que é exatamente o Espírito de Deus se movia, em português é até onde está o Espírito de Deus se movia sobre o vazio. Em hebraico, Deus é denominado Elohim. É uma dica, se vocês quiserem ler só essa frase e ficarem meditando nela, isto monta o que a gente chama de escudo dos 3 atributos da misericórdia. Ou a gente se põe mais disponível a receber a misericórdia. Isso se soma muito ao ato de infância espiritual. O que Teresa diz? Eu posso ser o maior pecador do mundo. Yogananda diz a mesma coisa. Se eu me integro à divindade, se eu busco essa divindade como uma criança, não há pecado que resista a esta efusão de amor. E esta efusão de amor pode ser encontrada, e é encontrada quando Deus nos olha com misericórdia. Então, um outro comentário para hoje é que estamos em época de olhar esse princípio nessa Bíblia aqui, em português, está lá, eu vou ler para vocês no trecho. Vocês podem ler como um trabalho de meditação. Bereshit bara Elohim, et hashamayim, et haaretz. Aí segue, não sei exatamente, vamos falar Tohu Bohu, e o Espírito de Deus, Ruach, Elohim Ruach, ali para.
Vamos lá. Eu vou ler para vocês em português. Essa Bíblia tem tanta coisa, você pula, daqui a pouco você está no 5º capítulo, ele está no 6º. Aqui. Essa página de Bíblia, né? Mas vale a pena que eu li. No princípio, Deus criou o céu e a terra estava deserta e vazia, as trevas cobriam o oceano e um vento impetuoso soprava sobre as águas. Essa é a tradução desta Bíblia. É até aqui. Isto aciona os atributos da misericórdia de Deus. Por quê? Porque você está voltando lá atrás da semente. É como se nós tivéssemos voltado à criação inicial. Então a gente está se recriando, não mais com o ego partido, com as bobagens todas que nós inventamos, nós estamos nos recriando como herdeiros da imagem e da semelhança de Deus. Tá? Vamos fazer a nossa oração final. Põe o meu Seja Livre, Seja Liberto. Vamos matar saudades do Maurício. Em vez de fazer uma oração, vamos cantar Seja o Livre, Seja o Liberto. Que é uma música que tem toda essa força, nos ajuda a orar. Vamos usar essa música como instrumento no nosso trabalho. Dá uma relaxada. Que o Maurício possa receber também onde ele está. Ele que está sempre conosco aqui.
Possa soar, jamais nos abandonar, sejamos no caminho. O Pai seja conosco, carreguemos conosco essa paz em nossas casas, nos nossos amados, em nossas vidas. O Senhor nos abençoe. Tereza e Larry Marchai possam encontrar caminho nessas vidas. Façamos a infância espiritual, do amor, da meditação nas nossas armas. Paz esteja conosco. Obrigado. Vamos continuar estudando sobre isso. Saindo em paz, terminando nosso encontro. Que deseja voar.